Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos para mais uma super aula para vocês de gestão de pessoas. Hoje a gente vai trabalhar um indicador, um assunto bem específico, um assunto que ele é utilizado aí em várias videoaulas, é chamado de absenteísmo. Absenteísmo é um indicador de gestão de pessoas, né? Professor, absenteísmo, o que significa absenteísmo? Olha, gestão de pessoas estuda o quê? As pessoas nas organizações. Né? Isso, a gente já viu isso várias vezes. O abstencionismo é de abster, ou seja, quando o colaborador, a pessoa, não vai ao trabalho. Ele não vai ao trabalho, o nome disso chama-se absenteísmo. Professor, e gera reflexos negativos na organização? Com certeza. Por quê? Porque a organização está comprando o trabalho do colaborador, o trabalhador tinha que estar naquele horário no trabalho e ele não está. Então já temos está tendo o quê? Está tendo um efeito negativo. E esse abster e esse absenteísmo, ele pode ocorrer por faltas, que é o mais comum de todos, ou por atrasos no serviço, ou saídas antecipadas também. Absenteísmo, né? Então vamos lá, indicador de gestão de pessoas, um assunto muito importante, um assunto que é também relacionado à motivação, né? O que acontece? A empresa resolve calcular seu índice de absenteísmo e observa que o índice está muito elevado. Ué, por que as pessoas estão se ausentando? Pode ser por fatores motivacionais ou pode ser por fatores externos também. Então vamos analisar aí o absenteísmo, né? Com certeza, cara, papo reto. Se você assistir essa aula aqui, a gente tem alguns exercícios aí que eu vou passar para vocês. Você estará preparado para qualquer concurso, qualquer banca aí, qualquer órgão, com certeza. Né? Absenteísmo, assim que se pronuncia, viu? Ter funcionários nem sempre significa tê-los trabalhando durante todos os momentos do horário de trabalho. As ausências dos empregados ao trabalho provocam certas distorções quando se refere ao volume de disponibilidade da força de trabalho. Então, é exatamente isso, né? As ausências vão refletir o quê? Na disponibilidade da força de trabalho. Ausências são faltas ou atrasos ao trabalho. O absenteísmo é a sua principal consequência. O oposto do absenteísmo é a presença. Ela se refere ao tempo em que o funcionário está disponível para o trabalho. Então, alguns pontos importantes na aula, né? Então, absenteísmo, que nós estamos nos referindo aqui, são as ausências, são as faltas ou atraso no trabalho, né? Isso impacta na disponibilidade da força de trabalho, sim, né? Ó, papo reto com vocês. Quem que já não foi em um dia, num domingo, principalmente isso ocorre muito no domingo e no sábado, em um restaurante que demora a ser atendido, você vai lá direto, sempre é rápido, você gosta do restaurante, e aí chega o garçom, o dono o maître, o dono do restaurante, o gerente, chega lá e fala assim, olha, me desculpa pela demora, mas hoje 3 funcionários não vieram ao trabalho. Olha aí o reflexo do absenteísmo, né? Entendeu? Vamos estudar esse cara aqui. Absenteísmo ou ausenteísmo, atenção, isso pode ser cobrado em prova. Então, olha só, absenteísmo é o termo técnico, é a ausência do trabalhador, do colaborador no local de trabalho. Pode ser por falta ou ausência. Tem algumas outras que a gente vai ver também. Ou ausentismo, né? Ausentismo, mesma coisa. Então, o examinador ele gosta de inovar, né? Ah, o cara estudou absenteísmo, estava no edital. Aí lá na prova, o cara não cobrou absenteísmo, ele cobrou o termo ausentismo. Por isso que é importante saber essas terminologias, né? É a frequência ou duração do tempo de trabalho perdido quando os colaboradores não comparecem ao trabalho. Tá? O absenteísmo constitui a soma dos períodos em que os colaboradores se encontram ausentes do trabalho, seja por falta, atraso ou algum outro motivo interveniente. Ou seja, o que está colocando aqui? Que isso vai ser, professor, existe um índice? Sim, temos um índice, nós temos aí uma forma de calcular isso, existe hoje o índice de absenteísmo, e uma das fórmulas mais completas que nós temos é a fórmula aí, chamada aí, ó, Boreal, né? A forma de Boreal é um indicador que nós temos aí, que é um órgão internacional
que calculou o índice de absenteísmo, né? Então, esse órgão aqui, Borel. Professor, falando em concurso público, professor, esse índice aqui já caiu, cara? Vamos para a fórmula. Aqui são as fórmulas, né? Está aqui. Gente, eu faço toda aula que o professor prepara para vocês, eu faço uma ampla pesquisa em questões de concurso. Não é uma pesquisa superficial. Eu faço uma pesquisa profunda, cara. Eu pesquiso na internet, nas bancas examinadoras, e eu digo para vocês o seguinte, que esse tal do índice aí de Boreal, né? Boreal, eu só encontrei uma questão de concurso, que a gente vai fazer esse cara aí, tá? A gente vai fazer. E depois, nesta aula, a gente vai fazer a fórmula direta para calcular o absenteísmo, né? Vem comigo aqui, vamos lá. Então, índice de Boreal, né? Primeiramente, é o índice aí aceito no mundo todo, é o índice que nós temos aí, o mais complexo de todos. E esse índice, ele pode ser calculado de duas fórmulas, né? Ele pode ser calculado, ó, em dias, tá? Em dias, ou ele pode ser calculado em horas, tá? Como é que é a fórmula em dias? Muito simples. Número de pessoas na empresa, dias de trabalhos perdidos por ausência no mês, ok? Número médio de colaboradores, né? Tá escrito errado aqui, colaboradores, né? Olha aí, ó. É colaboradores, tá? Tá errado, é aí, ó. Colaboradores, né? Ele confundiu aqui, né? Tá escrito errado, olha. Faltou o ozinho, né? Olha aí, ó. Livro do professor Edalberto Kevenato, Gestão de Pessoas, ó. Eles erram também, né? Número médio de colaboradores e número de dias de ausência do mês. Então tá aqui, né? Ou em horas. Você vai converter isso em horas. Total de pessoas dividido por horas perdidas, total de horas de trabalho. Então, esse aqui é um indicador. Professor, vamos fazer o exercício? Vamos fazer um exercício para a gente aplicar isso aqui. O que nós sabemos até agora? Do que o absenteísmo, nós sabemos até agora que o absenteísmo, que é um indicador de gestão de pessoas, que visa o quê? Visa dimensionar a quantidade de, visa dimensionar o quê? Qual o indicador, o que a empresa está perdendo de disponibilidade de força de trabalho, né? Ou seja, quantas pessoas faltaram, o que isso vai refletir? Tem o quê? Um indicador. Vamos para o exercício agora. Petrobras, Sesgran Rio 2015, cargo de analista, né? Vamos para o exercício. Um executivo resolveu considerar no planejamento de RH, para o ano de 2013, as questões relacionadas ao índice de absenteísmo de sua equipe. Ele solicitou a um analista que utilizasse as dimensões de análise do método de cálculo indicados pelo Bureau of National Affairs, né? BNA, bem como os seguintes dados da organização relativos ao ano de 2011. Total de colaboradores, 100. Dias de trabalho perdidos por ausência, 40. Total de dias de trabalho no período 250. O relatório produzido pelo analista e suas recomendações ao planejamento consideraram que o índice de absenteísmo em 2011 foi na ordem D. Então está aqui para vocês, né? Foi na ordem D. Então vem comigo aqui, né? E aí, prof, né? Vamos lá. Primeira coisa que ele quer, o que ele quer que você faça? Que você calcula o índice de absenteísmo. O índice de absenteísmo é um indicador importante no planejamento de recursos humanos, tá? Para você dimensionar sua força de trabalho. Índice de Boreal, né? Nós temos uma fórmula, e essa fórmula ela pode ser prevista de duas fórmulas, né? Ou essa fórmula pode ser em dias, ok? Ou a fórmula pode ser feita em horas, né? Tá aí, né? Em horas, né? Este assunto, índice de Boreal, que é o índice de absenteísmo, tá? Eu fiz uma pesquisa muito grande e encontrei somente essa questão da Sesgran Rio, tá? Inclusive o seguinte, na minha opinião, assim, essa questão deveria ser anulada, porque a gente vai aplicar aqui as duas fórmulas, né? E a gente vai fazer por dedução
a resposta. Então vamos lá, vamos aplicar aqui, né? Então nós temos aqui, ó, aplicando a primeira fórmula, né? Primeiramente eu vou voltar aqui e perguntar para vocês, ó. O relatório produzido pelo analista em suas recomendações ao planejamento consideraram que o índice de absenteísmo em 2011 foi na ordem D, né? Então olha só, ele fala do ano de 2000, olha só, então ele pergunta do ano, ó, de 2011, né? Quais os dados que nós temos? Total de colaboradores, 100. Dias de trabalho perdidos por ausência, 40, né? Total de dias de trabalho no período, 250. Então está aqui, vem comigo aqui. Então eu pego aqui, né, índice de absenteísmo, 100, ó, número de pessoas, qual que é? E de colaboradores, 100, está aqui. Eu vou trocar até de cor de caneta para ficar mais fácil. Ó, número, ó, dias de trabalhos perdidos durante a ausência do mês, ó, 40, né? Ele quer o ano, vamos pôr 40 aqui. Dividido, número médio de colaboradores, 100, número de dias de trabalho, 250, estou colocando, ó, na verdade aqui está mês, né? Mas eu estou transferindo para ano, né? Então, mês, ó, então 40, né? 40 faltas no ano e 250 dias de trabalho no ano. Essa empresa tem muito feriado, né? Então, fazendo a conta aqui, então nós temos aqui o índice, né? Ou seja, pelos dados do problema, essa que deveria ser a resposta, né? Mas nós não temos essa resposta. Então, o professor resolveu aplicar a segunda fórmula, que é o de horas. Então, coloquei aqui, ó, 100 dias, né, número de pessoas, horas perdidas 40, dividido por 100 por 250, fazendo matemática, então nós temos aí 6,25, né? Então, por aproximação, isso pode que, inclusive, no comando da questão, ele coloca aqui, ó, trazendo aqui para vocês, ó, foi na ordem de, né? Normalmente, quando o examinador coloca foi na ordem de, é permitido você fazer o quê? Um tipo de aproximação do exercício. Então, está aí para vocês, gabarito, letra B, 6,3, né? Uma questão muito mal elaborada pela Ciência Gran Rio, né? Mas eu trouxe para a galera. Esse índice de Boreal aí, trouxe para vocês. A gente fizemos esse exercício porque se cobrou pela Ciência Gran Rio, pode cobrar por outras bancas de concurso, né? E claro que aqui no LAC você tem sempre a preparação mais completa, principalmente nas minhas aulas, pode ter certeza. Ok? Vamos lá. Absenteísmo. Então, nós acabamos de calcular o quê? O índice de Boreal. Nós temos aí outros indicadores que a gente vai trabalhar, a gente vai fazer mais conta ainda. Então, absenteísmo, vem comigo aqui. Agora, o que você tem na cabeça? É a ausência do cara. Essa ausência de falta e falta ou chegar atrasado ou saída antecipada é chamada de presenças podres, ok? Mas o índice de absenteísmo pode ser maior. Para calcular o custo total das ausências, pode-se incluir todos os dias de trabalho perdido, por qualquer motivo. Dias de afastamento por férias, doença, maternidade, acidente de trabalho e licença de toda espécie. Ou, então, calcular as chamadas presenças podres, né? Que inclui apenas aquelas ausências que os empregados podem controlar pessoalmente, como faltas ou atrasos por motivos particulares perfeitamente evitáveis, né? Olha que coisa interessante. Então, a presença podre é aquele índice do absenteísmo onde que o funcionário pode evitar, só depende dele, né? O índice de absenteísmo pode ser mensal ou anual. Se o índice de absenteísmo mensal é de 3%, por exemplo, a organização conta, na realidade, com 97% da sua força de trabalho o ano todo, né? É prejuízo para a organização, né? Vamos lá. As causas e consequências das ausências foram intensamente estudadas através de pesquisas que mostram que o absenteísmo é afetado pela capacidade profissional das pessoas e pela sua motivação para o trabalho, além de fatores internos e externos ao trabalho. Olha que coisa interessante, né? Então, esse índice de absenteísmo, cara, é muito interessante, né?
principalmente para pesquisa de clima organizacional, dentro da organização, para a função de planejamento de gestão de pessoas, né? Motivacional, claro. Por quê, professor? Por que a pessoa está faltando ao serviço? Por que nós estamos tendo um índice de absenteísmo elevado? Ó, a principal causa está aqui. Ó. Ele não enxerga um motivo para ir trabalhar. Ele não tem motivação. Então, um dos principais fatores aí, causas do absenteísmo é isso, né? E claro que lá na gestão de pessoas, lá na manutenção, na qualidade de vida, a gente vai voltar a falar desse assunto do absenteísmo. Ou pode ser por fatores internos ou fatores externos, né? A capacidade de assiduidade do trabalho pode ser reduzida por barreiras à presença, como doenças, acidentes, responsabilidades familiares e particulares, problemas de transporte para o local de trabalho. Fatores externos, transporte para o local de trabalho, perdeu o ônibus, né? Chegou atrasado, o ônibus não sei o quê. O que mais, professor? Ó, responsabilidades familiares, tem bastante, né? Lembrando que nós somos um ser humano, nós relacionamos, nós temos famílias, né? Vamos lá. A motivação para a assiduidade é afetada pelas práticas organizacionais, ou seja, a organização pode administrar a assiduidade, né? Por dois modos. Primeiro, como recompensa à assiduidade e punições ao absenteísmo, né? Como que a empresa pode, tá certo, administrar a assiduidade? Ó, recompensas, né? Aqui nesse recompensas aqui, eu faço aqui um adendo para os servidores públicos. Tá? Vocês, futuros servidores públicos. A Lei 8.112 tinha isso. Tinha uma licença prêmio por assiduidade. Se o cara em 5 anos não faltar nenhuma vez, ele tinha 3 meses de licença prêmio por assiduidade. Vários estados ainda, nos seus estatutos, ainda têm a previsão dessa licença, né? Ou seja, você pode gerenciar as ausências ou punições, né? Professor, ausência, o que acontece? Você perde o dia de trabalho, uma punição. Então, uma das formas, então, se cair no concurso aqui, a organização pode gerenciar isso, sim, através do sistema de recompensas e punições, né? O que mais? Pela cultura da ausência. Isso aqui é muito interessante, pela cultura da ausência. Quando faltas ou atrasos são considerados aceitáveis ou inaceitáveis, e atitudes e valores e objetivos dos empregados, né? Olha aí, né? Cultura da ausência, né? Então o cara foi lá, faltou um dia, o chefe passou a mão, não aconteceu nada para ele, ele provavelmente vai repetir isso aí, né? As organizações bem-sucedidas estão incentivando a presença e desestimulando as ausências do trabalho através de práticas gerenciais e culturais que privilegiam a participação ao mesmo tempo que desenvolve atitudes, valores e objetivos dos funcionários favoráveis à participação, né? Então, isso aqui é a parte conceitual do absenteísmo. Nós não temos muitas coisas assim pontuais na teoria, o que eu passei para vocês aqui são os pontos mais importantes, e para fechar, para fixar o conteúdo, nós vamos aí para uns 4, 5 exercícios importantes aí para fixar esse conteúdo. Vamos lá, para o exercício, né? FCC 2007, cargo de técnico, né? Então, temos os dados aqui. Número de funcionários, 50. Número de efetivos no início do período, 1.200. Número de efetivos no fim do período, 1.300. Número de horas perdidas, 3.600, né? Número de horas planejadas, 45.000. O índice de absenteísmo né? Gente, se é o índice de absenteísmo, né? Nós vamos precisar do quê? Das horas planejadas, tá? E o quê? Das horas perdidas. Então, vamos fazer o método direto aqui. Professor, esse cara aqui, ó, número de funcionários desligados, tá? Isso aqui é o quê? É rotatividade, índice de turnover. Dá para calcular com esses dados? Dá também. Mas o exercício está pedindo absenteísmo. Então, vamos fazer o exercício. Eu já dei uma antecipada aqui, eu já estou utilizando. Resolvendo o problema aqui, ó. Total de horas planejadas, 45.000. Número de horas perdidas, 3.600. Professor, aqui pediu alguma metodologia? Não pediu, né? Nós temos uma fórmula consagrada, que é
a fórmula de Boreal, que ela pode ser calculada em dias ou em meses, mas neste caso especificamente do exercício, nós vamos fazer do método direto. Professor, como é que é o método direto? Você vai colocar aqui, ó, 45 mil, que é o total de horas planejadas, que deveriam ser cumpridas, e é igual a 100%, né? 3.600 vai ser o X, né? 3.600 é a hora. Quanto que esse 3.600 aqui é de X? Ou seja, uma regrinha de 3 simples, né? Multiplica cruzado. Fazendo essa continha aqui, ó, eu faço assim, ó, eu já simplifico, ó. 3 zero aqui, ó. 2, 3, né? Então, você vai ter aqui, ó, 360 vezes 1, ó, 360, dividido por quanto? 45, né? Aqui dá 8, né? 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 4, 32, com 4, 360. Ou seja, nós temos quanto aqui, ó, 8% é o índice de absenteísmo nessa empresa, nesse exercício, ou seja, um índice elevadíssimo para a organização, né? Tá? Elevadíssimo na organização. Então, gabarito, letra D de dado. DPU CESP 2016, cargo de técnico. Trabalhar aspectos motivacionais para a assiduidade, como, por exemplo, recompensar a assiduidade e punir o absenteísmo, contribui para diminuir o absenteísmo nas organizações. Ou seja, vamos lá, vamos analisar esse cara aqui. CESP, sempre duas informações que nós temos que analisar no comando da questão. Trabalhar aspectos motivacionais para a assiduidade, como, por exemplo, recompensar a assiduidade e punir o absenteísmo. Ok. Parou, vamos analisar esse cara aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente. A organização pode gerenciar o absenteísmo? Pode. Um dos elementos disso é isso mesmo. Ó. Você recompensar aqueles que têm assiduidade. Um exemplo que eu dou para a galera, aquela licença prêmio por assiduidade, que tinha na Lei 8.112, agora não tem mais, mas nós temos aí diversos estatutos no Brasil todo. E depois o quê? Ó? A punição, né? A punição do absenteísmo. Um dos exemplos da punição, faltou, levou falta, desconta no contra-cheque do cara, né? Então, isso aqui é a forma de gerenciar? Correto. Essas duas fórmulas, né, esses dois indicadores, essas duas ações, contribuem para diminuir o absenteísmo nas organizações? Com certeza, né? O objetivo é o quê? É diminuir. Logo, essa questão aqui, ela está super correta. Puxa, professor, eu já consigo fazer as questões de absenteísmo? Tranquilo, claro que consegue, né? Vamos para frente aqui. Né? Vamos para frente aqui. DPU CESP 2016, cargo de técnico. A adequação do cargo ao seu ocupante. O enriquecimento de cargos pode aumentar a produtividade e reduzir as taxas de absenteísmo, né? Olha aí, né? Vamos analisar essa questão aqui, que ela cobra muito mais do que o absenteísmo. Eu gosto de questões aqui, esse tipo aqui, porque a gente enriquece a aula, né? A adequação do cargo ao seu ocupante. Então, tem um ocupante com perfil de competência X. Se o cara tem competência X, eu vou fazer o quê? Eu vou passar a ocupar o cargo para que ele desempenhe as competências que ele pode se desenvolver. Ajuda? Com certeza, né? Ajuda aqui na produtividade? Com certeza, né? Ou enriquecimento de cargos. O que é enriquecimento de cargo? Pode ser tanto na horizontal quanto na vertical. É uma técnica de quê? De motivação. Né? Aí nós temos aí Cruisagenes falou sobre isso, da maturidade do grupo. Aí nós temos Heisberger, né? Heisberger também falou sobre isso, né? São técnicas de produtividade. E reduzem as taxas de absenteísmo? Com certeza. Por quê? Porque, gente, um dos principais motivos do absenteísmo é a motivação. O cara não tem motivação para ir trabalhar. Por quê? Porque o cargo é incompatível com a sua ocupação que ele tem, ou o cargo não tem um motivo, não tem enriquecimento necessário. Pessoas que têm que entender o seguinte, pessoas motivadas, quanto maior a motivação, menor vai ser o índice de absenteísmo. Essa é a regra básica, e isso que tem que ficar na cabecinha de vocês para o dia da prova. Logo, essa questão aqui, ela está super correta, uma questão top de linha, uma questão que a gente trabalha aí, outros aspectos, inclusive aspectos motivacionais. TRE
Bahia, CESP 2010, cargo de técnico. Questão muito interessante essa aqui. Muitas empresas, independentemente do porte ou ramo do negócio, enfrentam percentuais significativos de ausências ao trabalho. Esse fato é alvo de ações específicas da área de gestão de pessoas, pois, quando o profissional se ausenta do trabalho, algum reflexo negativo pode ser sentido rapidamente. Acerca do absenteísmo, julgo os itens seguintes. Os programas de controle de ausências devem focalizar as causas do absenteísmo, né? E aí, professor, vamos analisar. Então, nós temos aqui a questão, né? Essa parte da questão aqui chama-se texto explicativo. Aí nós temos o comando. Qual que é o comando? Acerca do absenteísmo, julgue os itens seguintes. Nós já vimos aqui, no texto ilustrativo da questão, que ele fala do quê? Do absenteísmo. Ele está falando no comando, no texto ilustrativo, que quando nós temos essas ausências em números significativos, ele reflete negativamente na empresa, com certeza. Tanto entre os funcionários, quanto também no negócio da empresa, com certeza, né? E o que diz aqui o comando agora? Os programas de controle de ausências existem? Com certeza, são programas de assiduidade. Devem focalizar as causas do absenteísmo? Com certeza, né? Com certeza. As causas do absenteísmo, né? E falando nas causas de absenteísmo, nós temos aí dois grandes blocos de causas. O primeiro bloco de causa do absenteísmo é a motivação. Se o cara tem motivação para trabalhar, tem motivo para ir trabalhar, ele vai querer ficar lá, não vai querer ficar em casa em outro lugar. É uma principal causa do absenteísmo. Então, pessoas motivadas têm, porque elas faltam muito pouco ao serviço, tem pouco absenteísmo, né? Professor, outra causa, fatores internos e fatores externos, responsabilidades familiares, transporte e assim por diante. Ou seja, o programa de assiduidade não deve ser somente punitivo, né? Ele deve estar sempre focalizando o quê? Nas causas do problema. Absenteísmo é um problema, um resultado não desejado. Logo, questão mais do que correta, super correta essa questão, eu aproveitei para a gente gerar um juízo de valor maior. TRE São Paulo FCC 2015, cargo de técnico. Considera-se absenteísmo um elemento oneroso tanto na perspectiva social quanto na perspectiva econômica, nas organizações públicas e privadas. Uma das causas que contribui para o absenteísmo é a presença de. Então, vamos lá para a questão, uma questão aí da FCC, uma questão muito interessante. O que está perguntando? Ó? Então, ele fala, né, de considerando até privadas aqui, esse aqui é o quê? É um comando da questão, mas dentro do comando da questão, um texto ilustrativo. O que diz esse texto ilustrativo? Que o absenteísmo é prejudicial para as organizações. Ok, bacana. Aí vem um comando. Uma das causas... Uma das causas. Então, nós temos aqui 5 alternativas, nós queremos uma causa que contribui para o absenteísmo, é a presença de. Tá? Uma da causa. Vamos lá. Programa de qualidade de vida e saúde. Gente, programa de qualidade de vida e saúde é uma das causas do absenteísmo, da ausência? Não, pelo contrário. O programa de qualidade de vida e saúde vai o quê? Vai diminuir o absenteísmo. Saúde, porque as pessoas vão ser saudáveis e vão ter saúde para trabalhar. Qualidade de vida é que vai dar motivo para elas. Então, essa aqui, ela é falsa, né? Equipe motivacional e laboral. Gente, equipe motivacional, ela vai o quê? Diminuir o absenteísmo. Então, isso está errado, né? Professor, cantinas, cafezinhos e fumódromos, é o quê? Cara, o cara está trabalhando. Vou fazer um lanche na cantina. Ele se ausentou do trabalho? Ausentou. Cafezinho. Parou. Bom, com certeza, né? Então, esses índices aqui contribuem para o absenteísmo. Né? Planos de cargos, carreira e remuneração. Falso, porque vai mexer na motivação do cara. O cara vai se autodesenvolver na carreira. Né? Estacionamento e creche. Né? Se você tem estacionamento, você perde menos tempo procurando. Se você tem uma creche, você vai se preocupar menos com problemas familiares, né? Então, vai diminuir o absenteísmo, né? Então, resumindo, a alternativa é a letra C, mas uma das causas aí que você vai reduzir o absenteísmo,
Ó, programa de qualidade de vida e saúde diminui absenteísmo. Equipe motivacional laboral diminui absenteísmo. Planos de carreira e salário diminui absenteísmo. E o estacionamento e creche também vai diminuir absenteísmo. Logo, nós temos aí a alternativa letra C de casa, né? Uma questão bacana, uma questão interessante essa aqui, né? Fazer exercício é muito bom, cara. Finalizamos essa nossa grande aula sobre absenteísmo e eu quero encerrar aqui com esse grande professor, Augusto Cury, né? Ele trabalha muito a inteligência emocional, né? Tanto das pessoas quanto das organizações. Violência gera violência. Os fracos julgam e condenam. Porém, os fortes perdoam e compreendem, né? Olha que frase forte, né? Violência gera violência. Os fracos julgam e condenam. Porém, os fortes perdoam e compreendem, né? Então, perdoar é um ato de força, de fortaleza, cara. Um ato nobre, né? Eu sei que não é fácil, né? É muito mais fácil você julgar e condenar. Agora, perdoar é mais difícil. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, cheio de violência, não é isso? Violência, um mundo que precisa do exercício do perdão. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.